De volta com o É Bom Saber, a sua escola, o seu colégio, o seu curso preparatório para o Enem, o seu amigo incondicional. Sobretudo você, estudante da rede pública. Olha, eu aposto todas as minhas fichas em você, querendo, se esforçando, se determinando. Você tem aqui o conteúdo e a tranquilidade para chegar lá e arrasar, entendeu? Em todas as provas que você fizer. Vem aí uma aula, uma interaula sobre um conceito importantíssimo para a história, para a sociologia, para a sociopolítica e vai por aí. Liberalismo, interaula com você. Diga, galera, eu sou Jorge Franci, professor de História e de Sociologia, e esse é meu brother, o Robson Souza, professor de Geografia. A gente está discutindo um tema muito interessante para vocês, que é uma abordagem, Robson, do liberalismo e neoliberalismo, de uma abordagem geopolítica e histórica. É bom lembrar para vocês que a questão do liberalismo ela nasce no século XVIII com as ideias burguesas do Adam Smith e se proliferam pelo mundo. Inclusive esse liberalismo, o Estado não deve intervir na economia, vai ser criticado pelo senhor Karl Marx naquele contexto e justamente isso vai impulsionar dois contrapontos. De um lado, os liberais e do outro, os socialistas. Esse modelo da sociedade liberal, o Estado não deve intervir na economia, quebrou Robson no ano de 1929. E aí o Estado voltou a intervir na economia. Lá nos anos 70 e anos 80 do século XX, a Margaret Thatcher, da Inglaterra, e o Ronald Reagan, dos Estados Unidos, desenvolveram um filho do liberalismo, o neoliberalismo. O que é neoliberalismo? Liberalismo a gente já viu o que é. O Estado não intervém na economia. Ideia de Adam Smith, que foi criticada por Marx no século XIX e foi criticada pelo economista Keynes na crise de 29. Mas o neoliberalismo é um filho do liberalismo. E meu amigo Robson vai falar isso muito bem para você. A bola é sua, Robson. Tranquilo. Ô Jorge, é um prazer primeiro estar aqui com vocês. Eu acho que o neoliberalismo ele toma uma roupagem nova já no finalzinho do século XX, né, a partir da década de 90, onde o Estado, a redução do poder do Estado torna possível também, a partir, inclusive, do desenvolvimento tecnológico, da junção de vários países em blocos econômicos. E isso vai organizar e reorganizar estruturalmente todos os países em blocos que, ao mesmo tempo, fazem um processo de integração pregado pela globalização e um processo de fragmentação, onde esses blocos vão ganhando destaques maiores ou menores e problemas internos, crises que nós vamos falar aqui, inclusive aquela que está acontecendo agora, né, que está em foco, a questão da União Europeia, dos Estados Unidos e todas essas nuances que estão ao redor desse processo. Então, vamos primeiro começar um pouquinho do processo histórico de formação do liberalismo para entender esse momento. Eu acho que Jorge pode falar um pouquinho, a gente pode conversar um pouco, Jorge, inclusive, sobre a crise de 29. Exatamente. Que eu acho que é uma coisa que está sempre em voga, né? sempre perguntado isso nas provas. E pouca gente fala, inclusive, Jorge, de uma crise que aconteceu um pouquinho antes de 29, no final do século XIX, por volta ali de 1880, 1890, muito parecida, também relacionada ao processo da superprodução. Só que em 29 a Bolsa de Valores já tinha ganhado corpo. Os Estados Unidos eram o topo do mundo. Já era o topo do mundo, então você já tem um outro impacto a nível global. Mas essa crise, digamos assim, que a gente já deveria ter aprendido antes. Uma vez que o Estado não intervia na economia, a produção estava muito alta, a Europa estava se recuperando, já tinha se recuperado da Primeira Guerra Mundial, principalmente na sua base produtiva, na sua indústria fundamental. Fechou os mercados para os Estados Unidos. Fechou o mercado para os Estados Unidos e os produtos americanos batiam nas portas europeias e voltavam, né? E não encontrando o mercado. Superprodução e poucos consumidores. Subconsumo. E aí a gente vai ter uma crise, a Bolsa vai quebrar, muita especulação em jogo, né? E o Estado, na verdade, nesse contexto, o Estado ele fica como um coadjuvante. E é isso que o Keynes questiona. Exatamente. O Estado deve intervir na economia. E vale a pena lembrar que as crises que o capitalismo sofreu nos últimos tempos estão relacionadas diretamente com o Estado. A atual crise econômica, que começou em 2007 e se expandiu pelo mundo em 2008, está ligada ao Estado. O Estado não intervia nessas economias neoliberais. E o mais interessante disso tudo, esse modelo das crises econômicas coloca em xeque-mate o modelo liberal e o modelo neoliberal. Robson, como é que você está vendo essa crise na Europa hoje? Eu acho... Tem solução, não tem solução? A Grécia acaba, a Grécia não acaba? O que você acha? Eu acho que a Grécia, Jorge, ela passa por um momento delicado em sua economia, uma vez que ela não teve suporte econômico estrutural para
aderir, sobretudo, ao euro. Né? Então, por todo esse período, o euro está fazendo 10 anos agora, e chegou ao seu limite de endividamento para manter o padrão de vida dos europeus, em especial do povo da Grécia. Né? E agora, como reduzir os gastos do governo, como aumentar a produção de um país que já está num processo já de inserção profunda. Né? Uma das possibilidades seria a criação de uma nova moeda, pelo menos que por algum momento, para que pudesse enfraquecer essa moeda pudesse perder o valor, e isso traria, né, divisas, traria dinheiro para o país, e o país se recuperaria e em seguida voltaria de novo para a União Europeia. Eu acho que talvez essa fosse a solução mais viável, porque demitir funcionários públicos, fazer o aumento da produção, Diminuir os gastos diminuir sociais. os gastos sociais, tudo isso vai encontrar uma resistência muito grande. Nesse Eu contexto. costumo dizer, Jorge, que as pessoas elas se acostumam muito fácil com aquilo que é bom, mas com o que é ruim... Isso é bom. Isso é bom. Mas com aquilo que é ruim, elas vão resistir aí enquanto for possível. E acho que a Grécia está dentro desse cenário. É bom lembrar, você não pode esquecer, as crises econômicas do capitalismo têm a ver com a pouca atuação do Estado na economia. A crise de 29, ela foi feita e realizada pela essa ineficácia do Estado na economia. O Keynes disse, coloca o Estado na economia e resolve. E a atual crise econômica tem sido resolvido pela atuação do Estado. E vale a pena ressaltar que o modelo neoliberal, que ganhou muita força no Brasil e na América Latina, Sim. isso, nos anos 90, ele perdeu força aqui nos últimos tempos, por causa da chamada onda vermelha, né? Os presidentes de esquerdas Isso. que colocaram o Estado muito forte dentro da América Latina. É o caso do Lula. E foi o governo Lula que, de forma direta, contribuiu muito para que o Brasil não viesse se sufocar diante dessa crise. Eu entendo que a ideia de Estado mínimo ela tende a sucumbir com o passar do tempo. Né? O governo precisa realmente interferir e o governo, enquanto instituição maior, ele não pode permitir que as forças econômicas elas dominem, como as corporações hoje fazem. Né? E é muito complicada essa luta, porque ao mesmo tempo que o governo precisa intervir, ela também está nas mãos, uma vez que são essas grandes corporações que geram emprego e que formam a opinião pública em relação ao governo. Então, o empréstimo, por exemplo, que aconteceu lá de 700 bilhões, né, que foi cedido pelo governo americano para combater a crise, é um exemplo claro, dinheiro do contribuinte que é dado para a resolução de um problema econômico. Esse é um problema que o Obama enfrenta, inclusive, né? Inclusive. Essa questão, a força do Estado, né, e da economia. E vale a pena a gente ressaltar isso. Não esqueça, liberalismo e neoliberalismo contribuíram para importantes crises do capitalismo. Anota aí, pesquisa mais, que isso pode estar presente na sua prova do Enem. Com certeza. Um abraço, gente. Um Tchau. abraço. Professores Jorge Franci e Robson Souza, obrigado pelo show. Tá bom? Obrigadíssimo. Eu e o Brasil agradecemos sem dúvida nenhuma. E agora a palavra é show. E você vai ter um trecho de Os Lusíadas. Não preciso lhe dizer que Os Lusíadas é o texto fundador da língua portuguesa. Preciso? Não. Então preste atenção que a gente vai conversar daqui a pouco sobre ele. A palavra é show. Canto quarto. Depois de procelosa tempestade, noturna sombra e sibilante vento, traz a manhã serena claridade, esperança de porto e salvamento. Aparta o sol a negra escuridade, removendo o temor do pensamento. Assim no Reino Forte aconteceu, depois que o rei Fernando faleceu. Porque se muitos dos nossos desejaram quem os danos e ofensas vá vingando, naqueles que tão bem se aproveitaram do descuido remisso de Fernando, depois de pouco tempo alcançaram Joane, sempre ilustre, a levantando por rei, como de Pedro único herdeiro, ainda que bastardo, verdadeiro. Ser isto ordenação dos céus divina, por sinais muito claros se mostrou. Quando em Évora, a voz de uma menina, ante tempo falando o nomeou, e como coisa, enfim, que o céu destina, no berço, o corpo e a voz já levantou. Portugal, Portugal! Alçando a mão, disse, pelo rei novo, Dom João. Alteradas então do reino, as gentes com ódio que ocupados peitos tinha, absolutas cruezas e evidentes, faz do povo o furor por onde vinha. Matando vão amigos e parentes, do adúltero conde e da rainha, com quem sua incontinência desonesta, mas, depois de viúva, manifesta.
Luís Vaz de Camões, fundador da língua portuguesa, nosso maior poeta do classicismo. Você sabe que o Brasil não viveu este momento, né, literário, porque o Brasil nasce em 1500, nasce é ótimo. E a literatura portuguesa teve em Camões o maior representante do quinhentismo, a literatura clássica, né, e Camões vai dedicar os Lusíadas ao grande feito dos navegadores. Eu digo sempre, quando o homem ia à Lua, ele ia todo monitorado por computadores, tudo milimetricamente pensado. Quando os caras saíam de lá, né, da Europa, para tentar descobrir uma outra terra em outro lugar, com 1000 lendas na cabeça de que o mar ia acabar em determinado momento, ou então havia grandes monstros marinhos esperando, eles saíam praticamente ao Deus dará. Heróis que mereceram realmente a grande saga construída e escrita por esse monstro sagrado da literatura, Luís de Camões. As armas dos barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados e passaram ainda além da Taprobana. Leia os Lusíadas, leia. Eu não posso conceber alguém que pertença ao mundo ocidental, ao mundo ibérico, ao mundo brasileiro, ao mundo da língua portuguesa, que não conheça esse grande poema. É por aí. É isso aí, turma. Parabéns para você que está aí sentado, que está aí sentada, aprendendo, anotando, querendo chegar lá, fazendo o seu esforço. Olha, não existe nenhuma grande conquista sem um grande esforço também. Não fique achando que as coisas vão cair do céu na sua mão, porque não vão. Tá bem? Ou então vai ser ilusão, falsidade, qualquer coisa que não se sustenta. Aprenda, estude. Invista, sobretudo quando você tem uma escola democrática como o É Bom Saber. Saiu daqui? Corra para lá, www.educação.ba.gov.br. Depois, dê um pulinho no www.tossabendomais.com.br, que eu estou torcendo. Estou aqui aplaudindo você. Valeu e até a próxima.